povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, novamente, eu estarei trazendo a palavra de Deus para nós meditar. Ela se encontra em Lucas, capítulo 19, capítulo 18 e o versículo a partir do 35. E eu convido você para nós examinarmos a palavra do Senhor e conhecer as misericórdias do Senhor. Que muitas vezes existem vidas que se sentem desamparadas, que se sentem esquecidas, mas saiba que Deus, ele nunca se esqueceu de você. Ele te vê todo dia, mas ele espera que você busque a ele, porque Deus, ele vê todos os mendigos da terra. Ele vê todos os necessitados. Mas o Senhor, ele quer que as pessoas busquem a ele. Assim como as pessoas recorrem a outras pessoas, o Senhor Jesus quer que nós, seres humanos, recorra a ele também. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas, né? E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui a gente vê esse homem que vivia pedindo esmolas, mendigando na rua. E todas as pessoas que passavam, meus queridos, ele pedia esmola, ele pedia ajuda para sobreviver, para poder comprar algo para comer, para sobreviver ali naquele lugar onde ele vivia. Mas no dia em que ele ouviu que Jesus estava passando ali por Jericó, que ele ouviu o tropel, o tropel, a zoada daquela multidão, ele perguntou o que era aquilo. E alguém lhe disse: é Jesus o Nazareno que vai passando. E quando ele ouviu falar, meus queridos, que era Jesus que ia passando, ele não perdeu tempo. Ele não desperdiçou a oportunidade, mas ele abraçou aquela oportunidade, né, de mudar de vida, de ter restauração da sua visão. E foi isso que ele fez, meus queridos, né? A palavra do Senhor nos diz, no versículo de número 38, então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente vê que ele conhecia, né, a lei, ele sabia da lei, porque ele sabia que Jesus veio de Davi, era descendente de Davi, né? E diz mais: então, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então, meus queridos, aquele homem estava ali clamando ao Senhor por misericórdia, por uma ajuda, por a solução do seu problema. Só que a palavra do Senhor diz que aquelas pessoas que iam ali na frente, no meio daquela multidão, mandaram ele se calar. Mas aquele homem, ele conhecia a necessidade dele. Ele não se calou porque alguém mandou. Ele não se calou porque alguém tentou desestimular ele. Não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos diz é que ele cada vez gritava mais alto. Porque como a multidão fazia muito barulho, ele queria que a voz dele se destacasse. E se você, meu querido e minha querida, está passando por um momento difícil na sua vida, aqueles momentos em que muitas vezes parece que não tem solução e que alguém aparece no teu caminho para dizer: deixa isso para lá, não tem jeito, esquece. Não esqueça, clame ao Senhor. Faça como esse cego, né, que vivia mendigando, esmolando, esperando que alguém lhe desse alguma coisa. Mas quando Jesus passou ali, ele tomou uma decisão de mudar de vida.
partir do momento que ele ouviu que era o filho de Davi, ele tomou a decisão, meus queridos, de clamar a Jesus. E o povo dizia: te cala. Aí é que ele clamava mais alto. Quando alguém disser para você desistir de alguma coisa, clame mais alto a Deus. Aí é que você clama, porque Jesus estava vendo. Eu creio que Jesus passou ali exatamente porque ele sabia que aquele homem estava ali, né? Porque ele queria fazer aquele milagre na vida daquele homem. E a palavra do Senhor nos diz que ele clamou e Jesus mandou que alguém trouxesse ele. E quando ele chegou diante do Senhor, Jesus perguntou: o que é que tu queres que eu te faça? Aí ele: Senhor, que eu torne a ver. Quer dizer, um dia ele já tinha visto a luz do sol, ele tinha enxergado. Eu não sei por qual motivo, porque a Bíblia não fala, né? Porque ele ficou cego. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele queria ver de novo, né? Ele queria sair, meus queridos, daquela dependência que uma pessoa que é cega tem. Porque não tem como dizer que não tem. Tem. A pessoa que é cega, ela vai depender dos outros para muitas coisas, né? E aquele homem, ele por ser cego, ele não conseguia trabalhar para se sustentar. Então ele ficava pedindo aos outros, né? E aqui ele disse para o Senhor: eu quero que o Senhor me torne a ver de novo, eu quero ver de novo, né? E a palavra do Senhor diz assim: então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Ele não só, meus queridos, recebeu de Jesus a visão física de novo, mas a fé dele foi tão grande de clamar ao Senhor, que o Senhor disse: a tua fé te salvou. Tu vai receber não só a cura física, mas também a salvação, porque tu creu em mim. É isso que Jesus quis dizer, né? A tua fé fez com que tu alcançasse o teu milagre físico e também o milagre espiritual. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, meu querido e minha querida. Se você clamar ao Senhor, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, porque esse homem ele buscou, ele clamou, ele não desistiu. E diz mais a palavra de Deus: imediatamente tornou a ver e o seguia, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus, né? Aquele homem, ele não voltou, ele não ficou. Não, a Bíblia diz que ele seguiu Jesus, dando glória a Deus, né? Sempre que você receber um milagre do Senhor, receber algo do Senhor, continue louvando e engrandecendo esse Deus, né? Porque ele merece, né? Toda honra, toda glória, ele merece, meus queridos. Então que Deus abençoe a tua vida e clame ao Senhor, ainda que a luta esteja grande, porque quanto maior é a luta, maior é a vitória. Então que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo ele é importante. Em nome de Jesus.